É engraçado, né? Porque eu cheguei a ficar com medo de sair da faculdade, né? Quando a gente Sim. entra, a gente tem medo de se identificar, e quando a gente sai, quando a gente tá para sair, a gente tem medo de sair da faculdade. Porque a gente, quando a gente não está na área da saúde, a gente tem um olhar muito específico sobre a doença, né? É o que as pessoas veem como doença, o que as pessoas veem como loucura, o que as pessoas veem como transtorno. Eu tinha minhas preconcepções, né, enquanto ser humano. Quando eu entrei na faculdade, eu meio que falei assim, não, agora não, eu não sei mais nada, eu vou aprender. Então, Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Estamos começando hoje mais um Pod Gude de Psi para Psi. Hoje, muito felizes de receber a psicóloga Natália Bilarmino. Ela que é do Rio de Janeiro, trabalha como psicóloga clínica. Natália, seja muito bem-vinda. E conta mais sobre você. Acho que se apresenta um pouquinho e conta as principais áreas que você vem trabalhando hoje na psicologia. meu nome é Natália, né? Sou recém-formada, na verdade, em psicologia. Eu terminei em agosto a faculdade de psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde então eu estou caminhando pela clínica, né? A clínica não era. Quer dizer, a clínica era a minha primeira opção, mas né, dentro da faculdade federal, isso é uma coisa que a gente não abrange tanto, né? A gente abrange mais outras áreas. E aí eu fiquei meio assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu terminei a faculdade, comecei a clinicar, e aí, né, dentro da psicologia, né, a gente abriu o leque dessa nova modalidade que é a clínica online. E aí fui, assim, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu fui me achando, né, dentro da clínica, a cada semana, a cada paciente, a cada nova consulta. E tenho alguns objetivos ainda acadêmicos, né, que eu quero cumprir. Atualmente estou iniciando uma pós em psicoterapia breve e é mais ou menos isso. Que interessante. Não, primeiro que a gente adora receber pessoas recém-formadas, até acho que é principal aí público que a gente vem recebendo, porque eu faz 5 anos que eu me formei, não, eu me considero ainda recém-formada um pouco, porque a gente está sempre aprendendo tanto, né? Mas esse momento, assim, faz o quê? 6 meses aí que você se formou, nem isso, é muito angustiante, mas muito também é um mundo de possibilidades. E achei Sim. muito interessante essa sua escolha por psicoterapia breve para se especializar um pouco mais. Por que que você escolheu essa Então, na especialização? verdade, eu escolhi a psicoterapia breve porque eu sabia muito pouco sobre, né? Dentro da faculdade a gente quase não viu, né? Comecei a perceber essa nova modalidade também. Assim, vem um pouco dessa lógica, né, da terapia cognitivo comportamental, que tem um olhar mais específico, né? Não é como as outras abordagens que tem um olhar, né, busca ter um olhar mais amplo, né? Uma coisa mais, né, aprofundada. Não que a TCC não seja aprofundada, mas ela tem um foco, né, específico. E aí, por ter essa, né, carência dentro da faculdade pública, eu falei assim, nossa, eu acho que é uma oportunidade de eu conhecer e saber se eu me identifico ou não, né? Dentro da faculdade a gente escutava muito que para a gente não se identificar com algo, a gente tinha que conhecer esse algo primeiro, né? Eu não posso criticar uma abordagem se eu não conheço essa abordagem. E aí eu Uhum. falei assim, eu acho que eu vou nessa linha para ver se é válida, se não é. Apesar de que eu acho que toda abordagem é válida, né? Sim. Toda abordagem tem uma significância e pode ser usada dependendo da ocasião, né? Então foi mais por esse motivo. Muito interessante. E você, ao longo da graduação, assim, foi se identificando mais com a análise do comportamento? Como foi? Então, dentro da faculdade a gente tem outra questão, né? Na Faculdade Federal, que é a gente escuta muito sobre psicanálise e a gente escuta muito pouco sobre as outras abordagens. Mas do pouco, né, que eu cheguei a conhecer dentro da faculdade sobre TCC, eu olho para TCC como essa abordagem que valoriza a vivência da pessoa.
Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. Mas está mais preocupada em como ajudá-la no agora. Uhum, É claro que se ela trouxer uma questão do passado, isso pode ser trabalhado, mas esse não seria o foco principal para se descobrir, né? Isso pode vir do paciente, mas isso não é o foco principal para se descobrir como outras abordagens, como psicanálise. Então, a gente conhece, né? A gente conhece as áreas onde a psicologia pode ser colocada, onde a psicologia pode se colocar. E aí, dentro dessas áreas, a que me chamou mais atenção por esse motivo foi a TCC. Mas, assim, eu sou aberta, né? Eu uhum. sempre gostei muito de pesquisar, de aprender, então eu sou aberta. E Sim. aí, é muito mais o que o paciente traz e como ele coloca a situação do que, né, a olhar e falar assim, ah, mas esse paciente serve para ele psicanálise. Eu acho que dentro da clínica haverá momentos, e nesses momentos o mesmo paciente pode se dar melhor com psicanálise, pode se dar melhor com TCC, pode se dar melhor com gestalt terapia. Então, assim, são várias Sim. possibilidades, sabe? Mas a que mais assim, ganhou meu coração, digamos assim, Uhum. foi a terapia cognitivo comportamental. Ah, sempre tem, né, uma identificação mais forte, assim. Bom, antes disso, antes dessa identificação com a TCC, como que foi você se identificando com a psicologia em si? Como que foi essa sua trajetória? Foi, eu diria que engraçado, né? Hum, Desde que eu tenho 10 anos, eu quero fazer psicologia. legal. E aí, só que assim, terminei o ensino médio e aí acho que não estava madura para entrar na graduação, para cursar o ensino superior. E aí eu fiz algumas tentativas e quando eu tinha 21 eu consegui passar. E eu passei com muito medo, né? Porque as pessoas falam assim, ah, porque você pode não se identificar. E eu ficava assim, meu Deus, eu não quero fazer o Enem de novo, essa prova é horrível, eu não quero fazer o Enem de novo. Mas ao mesmo tempo eu não queria estar no lugar porque eu não estivesse identificada com aquilo, né? Assim, já entrei com preconcepções. Falei, não vou trabalhar com criança, não vou trabalhar com clínica, não vou trabalhar com recursos humanos. Fiz tudo isso. Acabei Sempre fazendo tudo isso no final das contas. E aí entrei, assim, é curioso porque o primeiro ano dentro da faculdade de psicologia foi, assim, foi difícil, mas por causa do conteúdo, né? Eu uhum. vim de uma escola pública e dentro da faculdade, né, pelo menos na federal que eu fiz, era, assim, era muita coisa, muito conteúdo que, assim, eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu tive... Muito texto, né? Eu, pelo Não, menos, tive muito texto, muita coisa complexa demais. não, e assim, é surreal porque assim, eu tive biologia, eu tive anatomia, eu tive fisiologia, e assim, coisa que dentro de biologia, no meu ensino médio, eu nunca tinha visto. Sim. E isso é engraçado, porque ano, até o meio desse ano eu estava fazendo estágio numa escola federal, que é inclusive Uhum. da UFRJ, que é o Colégio de Aplicação. E eu vi como o ensino era diferente. E eu ficava assim, nossa, mas eu vi isso na faculdade. Tipo, eu cheguei na faculdade e eu vi esse assunto que eles estão vendo aqui no terceiro ano do ensino médio, sabe? Então, eu Sim. tive essas questões, mas com as matérias mais próximas mesmo de psicologia especificamente, eu não tive muito problema. Eu sempre gostei muito da área de antropologia, de sociologia. Então, eu não tive problema. E é engraçado porque a identificação, ela foi, assim, uma coisa muito automática, sabe? Assim, Uhum. no meu segundo semestre, eu já estava numa extensão, no meu quarto semestre, eu já estava numa iniciação científica, e aí no meu sétimo semestre, eu já estava fazendo um estágio em recursos humanos. Então, assim, as coisas parece que foi fluindo, e aí quando eu vi, eu. É engraçado, né? Porque eu cheguei a ficar com medo de sair da faculdade, né? Quando a gente Sim. entra, a gente tem medo de se identificar, e quando a gente sai, quando a gente está para sair, a gente tem medo de sair da faculdade. Sim. E eu fiquei assim, nossa, isso aqui é muito bom. E assim, né, das oportunidades que eu tive dentro da faculdade pública, assim, coisas que eu não sei se eu teria em outras faculdades. E aí Que foi tipo, muito. assim, de oportunidades você viu? De, sei lá, troca com outras universidades, coisas assim? Então,
por exemplo, no meu segundo semestre, eu fiz uma extensão, que a gente, Hum. dentro da faculdade, a gente tem que cumprir horas de extensão. Só que a UFRJ, ela é muito no mundinho dela, né? Então, eu tinha que cumprir horas de extensão de projetos da UFRJ, ok? Aham. Na UFRJ. E aí, eu acabei conhecendo uma banda, que era um projeto de extensão de musicoterapia com Nossa, pacientes do hospital psiquiátrico. uau! Assim, foi uma coisa muito incrível para mim. Porque a gente, quando a gente não está na área da saúde, a gente tem um olhar muito específico sobre a doença, né? É o que as pessoas veem como doença, o que as pessoas veem como loucura, o que as pessoas veem como transtorno. E eu tinha minhas preconcepções, né, enquanto ser humano, mas quando eu entrei na faculdade, eu meio que assim, falei assim, não, agora não, eu não sei mais nada, eu vou aprender. Então, eu não sei. Então, você me pergunta, eu não sei, vou aprender. E aí, entrei nesse projeto, porque eu canto, né? E aí, eu Ah, entrei nesse projeto para cantar. E aí, eu descobri que, porque assim, o projeto, as pessoas que tocam os instrumentos e cantam são pacientes do hospital psiquiátrico. que lindo. E eles escrevem as próprias canções. Ai, E assim, era uma coisa, porque assim, por exemplo, tem um rapaz, ele é o vocalista. Ele escreveu uma música chamada Sintomas. E essa música era sobre transtorno de personalidade. Então, uau. ele contava na música sobre como tinha vezes que ele se olhava no espelho e ele não se reconhecia. E isso é, assim, eu achava maravilhoso, porque por vezes, mesmo você não tendo um transtorno de personalidade, você se olha no espelho e você não se reconhece. Então, eu achava Sim. assim, que era uma coisa incrível, era uma coisa linda. E aí, e assim, o modo como a letra, às vezes, era uma letra meio pesada. Por exemplo, o baterista da banda, ele era diagnosticado com um transtorno depressivo. E ele tinha uma música, e o título da música era Triste, Sem Direção. O título da música era esse. Só que a batida da música era uma batida alegre. Então Sim. era uma letra, assim, que ele estava ali colocando tudo que ele vivia com aquele transtorno, mas era uma batida alegre, sabe? Então, assim, eu já entrei na faculdade assim, caramba, eu tô tendo a oportunidade de estar com essas pessoas que vivenciam isso, que era outra coisa que eu tinha muito comigo, de assim, eu acho que, né, a gente estuda, a gente busca, a gente lê e tudo mais, mas só a pessoa que vive, ela sabe dizer daquilo que ela vive, né? Eu Sim. consigo te falar a teoria, eu não consigo te falar da vivência. E eu tive muita oportunidade de ouvir das pessoas que vivem, né? Então a gente estava ali, a gente conversava, e aí eles contavam. Tive a oportunidade também de ajudar o coordenador, ele estava na época do mestrado dele, então ele estava fazendo mestrado sobre a banda. E aí a Uau. gente fazia entrevista, então a gente conhecia a história das pessoas que estavam ali. Aí eu tenho a experiência, por exemplo, de ter conhecido uma senhora que ela foi internada no hospital psiquiátrico, e que as pessoas diziam que ela tinha transtorno, mas ela contava que ela não tinha. E Uhum. aí, uma das músicas que ela escreveu foi sobre como as pessoas que moram dentro das comunidades são marginalizadas. Então, ela traz. E assim, uma coisa assim, você escuta, você fica assim, meu Deus, sabe? Nossa, não tá. Então, assim, são muitas vivências que a gente tem dentro da faculdade, que assim, eu não posso dizer se tem na particular, porque eu não sei, eu realmente não sei. Sim. Mas que eu pude ter isso dentro da FRJ, sabe? E logo no segundo semestre já, né? E, assim, foi uma coisa incrível, porque assim, tudo que você faz na faculdade, você tem que apresentar nota. Então, assim, seu CR tem que ser tanto, você tem que ter notas boas e tudo mais. E essa extensão, a gente meio que assim, seria interessante se você tocasse algum instrumento ou cantasse, mas não precisava ser uma coisa assim, você tem que cantar bonito. Não, Sim. você só tinha que gostar de estar ali. E assim, se dispor, sabe? Inclusive, fiquei muito triste quando eu tive que sair, porque eu tive que sair porque eu entrei para a iniciação científica. Sim. Só que, né, e aí volta aquilo que eu falei no início. Entrei na faculdade falando assim, não vou trabalhar com criança. Aí entrei na iniciação científica com pesquisa em infância.
E aí eu tive, porque não tava batendo horário, né? Aí eu tive que sair. Mas assim, até hoje eu falo para as pessoas, sabe? Tava até outro dia conversando com uma colega minha, que é isso de você ouvir a pessoa e de você valorizar aquilo que ela diz e entender que só ela pode dizer sobre aquilo que ela vive, pô, para mim é muito significativo. E assim, isso começou em mim por causa da faculdade, por causa das experiências que eu tive dentro da faculdade. Eu Uhum. via, né, pessoas à frente de projetos dizendo isso, e eu ficava assim, pô, isso é interessante. E, e é isso. E aí eu tive essa oportunidade nessa extensão, saí da Nossa, extensão essa experiência sem palavras, né? Qual que é o nome dessa banda que eu fiquei muito Cancioneiros interessada? do IPUB. Como? Cancioneiros do IPUB. IPUB é o Hospital Psiquiátrico da FRJ. É Cancioneiros do IPUB. Lindo. E assim, de uma potência, né? Assim, você viveu ali, mais do que estudar e ler a história da luta antimanicomial, você viveu ali na prática a potencialidade de não trancafiar as pessoas e sim Exatamente. colocarem elas para viver, né? E se Exatamente. expressarem. Enfim, fantástica essa experiência. Foi maravilhoso. E aí tive que sair de lá por causa da iniciação científica. E a iniciação científica também foi uma experiência, assim, foi uma experiência curta, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito gratificante, porque eu amo criança. Né? Aham. Minha meta agora é criar uma renda para abrir um consultório presencial para trabalhar com criança. Ah, para quem não queria trabalhar com criança. Para quem entrou falando que não ia trabalhar, mas eu também já. Não, depois que eu comecei a iniciação científica, eu falei assim: não tem mais como eu falar que eu não vou fazer nada. Mas eu falei. Eu falei assim: não, eu vou, beleza, trabalhar aqui, mas eu não vou trabalhar com psicologia organizacional. Terminei a faculdade em quê? Tipo, Num estágio de psicologia organizacional. Não tem como. A gente vê que a gente fica falando as coisas, a gente não consegue cumprir as coisas que a gente fala. Né? Mas é sobre sim. isso, tá tudo bem. E aí iniciei esse estágio na iniciação científica, e aí tive a oportunidade de ir para as escolas públicas aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro para fazer pesquisa com criança. E aí eu tive mais uma oportunidade de ouvir sobre a escola pelo olhar das crianças. Então, assim, vamos falar sobre a escola. Mas vamos falar sobre a escola pelo olhar de quem? De quem vive na escola, de quem vivencia a escola. E aí, assim, para mim foi uma experiência única. Eu conheci pessoas, as crianças eram assim surreal. E assim, eram situações, né? A gente teve, por exemplo, na época, tinha acabado de acontecer uma situação, uma menina que morava perto, ela acabou morrendo por causa de uma troca de tiros e tudo mais. E aí a Não. gente acabou descobrindo, a gente sabia da notícia, foi uma notícia nacional, tudo mais. A gente acabou, e a gente chegou na escola para fazer a aplicação, né? A gente tinha um livrinho, a gente separava as crianças em grupos e tudo mais. E elas respondiam o livrinho, elas apresentavam e conversavam entre a turma. E aí a gente estava com esse livrinho, e aí uma menina trouxe essa questão da menina, porque ela falou que era amiga dela. Ai, quando falou que era amiga dela, a gente ficou tipo assim. Nossa. Né? É isso, aquilo que a gente não tem controle dentro do campo, né? O que o campo traz para a gente não tem como controlar. Mas todas as questões, né, de crianças que vêm, abraçam a gente, tudo mais. Porque assim, Qual a que gente era a chegou na faixa escola, etária? a gente atendeu crianças do quinto e do sexto ano. Ah, legal. Então a gente só ia na escola uma vez, né? E às vezes a criança ficava, vocês vão voltar, quando é que vocês vão vir aqui de novo? E a gente com o coração apertado assim, a gente só vem hoje, a gente não vai vir mais. Era uma coisa que a gente apresentava também para nosso coordenador e tudo mais. Mas era a Já proposta de criava mudança um da vínculo escola. ali, né? Assim, de um tempo que era relativamente curto, que às vezes eram 2, 3 tempos de aula. Mas parece que aquilo de ter alguém ali para escutar uma coisa que você tem a falar era muito significativo para ele, sabe? E obviamente que para gente mais ainda. E aí isso foi em 2019, final de 2019, e em 2020 veio a pandemia. E aí a gente Uhum. tendo a pesquisa não conseguia mais ir para as escolas, mas e aí a gente teve que se reinventar, porque aí a gente teve a pandemia, o FRJ ficou parada quase um ano,
Uhum. E aí a minha coordenadora resolveu que a gente ia pesquisar sobre a falta da escola presencial. E aí a gente começou a Uau, fazer entrevista online com as crianças. E aí, assim, loucura, né? Porque entrevista online é isso. Entrevista online já é uma com loucura falar com criança. criança. Exato. Mas, assim, deu certo, né? Deu certo, a Uhum. gente caminhou, a gente elaborou um artigo, né, sobre essa falta das crianças dentro, dentro do ensino, né? Porque, assim, a escola, né, a es- o ensino remoto, ele valorizava muito o aprendizado, mas ele não valorizava as relações. Então, as crianças estavam Sim, ali aprendendo, mas não estavam se relacionando. Então, a gente queria apresentar que isso estava acontecendo e que elas estavam sentindo falta e que isso afetava o aprendizado delas também. Porque também os muito. relacionamentos que elas criam, né, diz sobre como elas vão, né, levar a própria escola em si, que vai ser mais fácil, que vai ser mais difícil. E aí, e mais uma vez, né, a gente está falando da falta da escola pelas crianças que estão sentindo falta da escola presencial. Então, a gente elaborou esse artigo, né, em grupo, a gente apresentou ele em alguns congressos e a coordenadora conseguiu que ele fosse publicado num livro, uma coletânea de artigos. Só que ele foi Bem. publicado na Argentina. Aham. Então, a gente assim, não tem ideia de como é que está essa Internacional. situação internacional. E aí, É. assim, assim mais uma experiência, né, para para coletânea, né, de experiências que a universidade traz para a gente. Terminei, Sim. tive que sair desse, assim, não queria sair desse estágio, porque quando eu saí a gente estava voltando para o presencial, então as Aham. pesquisas nas escolas iam voltar, só que aí eu tive a oportunidade de estagiar dentro de um colégio com uma criança com TDAH, e aí eu fiquei assim, e aí eu já fiz isso aqui eu nunca fiz, e aí eu decidi, né, ir para a escola para trabalhar com E é essa isso, criança. né? Essa experiência dessa IC também, como você mesma disse, a- ouvir as crianças, elas muitas vezes não são consideradas nem ouvidas, né? E vocês abrirem um espaço ali de escuta para elas, que elas percebem que realmente estão sendo ouvidas, provoca já uma transformação considerável, né? Isso é engraçado, porque às vezes a gente ficava muito assim, ah, mas a gente vai lá só escutar elas? Tipo, a gente não vai Uhum. resolver o problema que elas estão apresentando. Mas, né, e aí a nossa coordenadora ficava assim, mas vocês não vão lá só escutar, vocês vão lá escutar elas, Sei. né? Se a gente vai conseguir resolver o problema é outra questão, mas escutar elas, vocês estão indo lá fazer isso. É a proposta que vocês estão se colocando. Vocês não estão se Até colocando para porque Exato, até porque fora do vocês nosso mundo. escutam ou escutam problemas como violência policial que afeta, mata crianças, assim, é uma escuta que faz sangrar junto praticamente, né? Que, enfim, Exatamente. muito delicado. Exatamente. Mas a gente se colocava para escutar e a nossa coordenadora sempre falava, né? Vocês não estão indo lá para resolver, vocês não são autoridades governamentais, vocês são estudantes que estão lá para escutar essas crianças. E Uhum. assim, é meio limitante? Sim, mas Mas não também é pouco. não é nada, né? Você vai falar assim, ah, mas é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. E a gente com o tempo vai aprendendo. E é engraçado porque quando eu fui para essa outra escola, eu tive muito isso comigo. Então, esse menino que eu ficava com ele, eu tinha muito isso de escutar ele. Às vezes eu tirava ele de sala para a gente conversar e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência que me ajudou muito a estar ali naquela escola também. E saí da escola, fui para o colégio de aplicação, e aí eu fui mais, uma área um pouco mais específica, porque eu era facilitadora, né? Eu fazia Uhum. monitora de acessibilidade, então eu estava com o menino no segundo ano que ele tem baixa visão, e aí eu Uhum. ajudava ele em sala de aula, que era uma proposta da UFRJ para o colégio de aplicação e para a lógica de acessibilidade dentro do ensino superior também. Uhum. E aí eu fiquei com Uma esse espécie de menino. acompanhante terapêutico, assim? Não, porque na verdade meu papel era simplesmente ajudar ele nas tarefas da escola. Então, por exemplo, eu lia as provas para ele,
né? Eu lia o que o professor escrevia no quadro para ele anotar, tudo isso. Então, não era Aham. uma coisa tão, né, voltada à psicologia. E nesse meio tempo, eu estava para terminar a faculdade, aí eu falei assim, gente, o que que eu não fiz ainda aqui dentro? E aí Aham. apareceu a psicologia organizacional. Aí eu fiquei assim, ai, eu não sei se eu... E aí eu falei assim, eu vou tentar. Porque a UFRJ hoje, ela tem a Insight. A Insight é uma empresa júnior de psicologia. Então, ela é Aham. composta unicamente por estudantes de psicologia da UFRJ. E aí eu falei assim, vou tentar. E aí, nos outros anos eu já tinha tentado, mas eu nunca tinha um horário que batia que eu pudesse participar das reuniões. E aí e aí eu consegui, né, que naquele ano tivesse aquele horário livre e consegui passar no processo seletivo. E aí tive a oportunidade de estar dentro do campo da psicologia organizacional. E aí é engraçado, porque eu entrei e falei assim, eu não quero fazer psicologia organizacional. Eu saí daquela empresa, eu era diretora da área de administrativo financeiro. E eu Nossa, não queria fazer psicologia organizacional. financeiro ainda, e as psicólogas não se dão bem com essa área. Menina. E isso era uma questão, porque assim, a gente tinha muita falta de gente que fizesse o processo seletivo e quisesse entrar na área de administrativo financeiro. Sim. E quando a gente termina o processo seletivo, eles perguntam: ó, a gente tem essas diretorias, você quer entrar em qual? E aí eu lembro que a administrativo financeiro foi a minha terceira opção, porque todo mundo que entra quer fazer gestão de pessoas. Aham. É aquilo, né? Mas, né, não sei o que, tudo mais. E aí eu fiquei assim, ah, vou tentar para gestão de pessoas. Só que assim, quando eles elaboram o processo seletivo, eles fazem dinâmicas para conhecer a gente. Então, nesse conhecimento, eles buscam te encaixar no lugar. Às vezes acerta, às vezes erra, paciência, acontece, não dá para acertar tudo. Mas quando eu entrei em administrativo financeiro, eu passei, sei lá, 3 meses, eu falei assim, gente, se eu tivesse ido para outro lugar, não teria dado certo. Uau. Ficar aqui, e aí eu passei pelo período de treinamento, me tornei assessora. Depois de ser assessora, eu fui coordenadora de administrativo financeiro e terminei sendo diretora. E aí eu Hum. saí porque eu falei assim, gente, eu preciso terminar a faculdade, eu É preciso muito virar minha trabalho, né? monografia. Então, assim, eu saí faltando 2 meses para terminar a faculdade, para entregar, tipo, tudo que eu precisava entregar. E saí assim, porque eu precisava, porque eu falei assim, gente, eu preciso me formar até o meio do ano. Eu já Sim. tinha atrasado minha graduação em 1 ano e meio já. E aí, por causa da pandemia, porque eu queria ter foco para fazer o TCC também, mas eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso, preciso, meu TCC tá quase acabando, né? Minha orientadora era maravilhosa comigo, então ela me ajudava muito. Meu TCC tá quase acabando, preciso ir embora, gente. Mas Sim. assim, e assim, trabalhei muito em prol de ir embora e deixar gente dentro da diretoria, porque Você se é uma organizou. diretoria muito importante, sabe? Sim. Então, eu tentei participar dos processos seletivos para ter gente que, assim, eu saberia que estaria ali e ia querer estar ali, né? Ia querer fazer, ia querer somar. Não ia estar ali só para ter mais alguma coisa no currículo, sabe? Às Uhum. vezes tem E o muito. que que você fazia lá, assim, como era o seu trabalho? Então, a Insight, ela é uma empresa que vende serviços de psicologia organizacional. Então, a gente vende recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, análise de descrição de cargos e alguns outros serviços. Dentro Uhum. da Insight, independente da diretoria que você faça parte, você faz todos esses processos. Toda vez que vem um serviço, é dividido em equipes. Então, você participa de todos os processos que aparecem. Então, fiz treinamento e desenvolvimento, fiz recrutamento e seleção, que eram os mais Uhum. vendidos assim. E aí, então, assim, estar especificamente em administrativo financeiro não me impediu de viver essas coisas que a Insight proporcionava para os clientes. Uhum. Mas dentro de administrativo financeiro, a gente cuidava do dinheiro da empresa. Então, assim, Sim. para onde o dinheiro ia, de onde o dinheiro vinha, né? Contrato, a gente elaborava contrato, a gente mandava para assinatura, a gente, né, conversava sobre e assim, quando especificamente sendo diretora, a gente senta com os outros diretores e a gente conversa sobre os rumos da empresa.
Então, assim, Uhum. vamos comprar esses cursos para capacitação? Ah, vamos. Ah, não vamos. A gente tem dinheiro em caixa? A gente tem, a gente não tem. Então, tudo isso que envolvia essa parte realmente financeira era com a gente. Então, a gente Uhum. tinha que pagar. Assim, não era complicado, mas exigia muita organização, né? Porque você cuidava de prazos. Então, Sim, assim, se você não pagasse naquele dia, você ia pagar multa. E às vezes a multa não estava nos planos financeiros da empresa. verdade. Então, assim, É muito difícil lidar com finanças, gente. tinha que ter esse cuidado, tinha que ter a questão dos impostos que a gente pagava. Por exemplo, a gente emitia nota fiscal, toda nota fiscal era cobrada. Então, assim, quando a gente fosse Uhum. emitir a nota fiscal, a gente precisava prestar atenção, porque uma nota fiscal emitida errada, a gente tinha que fazer outra e pagava por duas. Não, Não tinha todas essas questões. E apesar de ser uma empresa júnior, tinha. Era muito complicado de gerir, sabe? E pensando lógico. que todo mundo que estava ali fazia outras coisas. Tinha faculdade, Exato. tinha outros estágios, tinha outras coisas para fazer. Então, assim, era realmente um tempo assim, de disponibilizar, estar ali sem ganhar nada para fazer aquilo, mas realmente pelo interesse de aprender ou de realmente manter aquela empresa viva, sabe? Porque também é muito significativo você ter uma empresa júnior dentro do seu curso. E aí era mais ou menos esse processo. Uhum. Enfim, todo mundo ali já fazendo faculdade, às vezes outros estágios, é uma loucura. E aí você mencionou também o seu TCC. No meio disso tudo, você fez sobre o que o seu TCC? Então, eu queria fazer sobre infância. Eu Aham. pensei em fazer sobre psicologia escolar, e aí fui. E aí, numa conversa, eu perdida, né? Falei, não sei sobre o que vou escrever. E é isso aí. Numa conversa com uma colega, ela estava me contando sobre. Ela, na época, tinha passado para uma faculdade, tinha passado para a UFRJ em outro curso, porque ela fazia um curso antes, aí ela saiu do curso, passou para outro curso. Só que nesse meio tempo ela trabalhou com telemarketing. E aí ela Aham. contava de que ela começou a ter crise de ansiedade por causa do telemarketing, por causa do trabalho em telemarketing. E assim, discorria sobre aquilo e aí foi engraçado porque teve um dia que eu olhei para ela e falei assim: "Meu TCC vai ser sobre você". Aí eu, sobre mim? Aí eu falei: vai ser sobre o teu trabalho em telemarketing". Nossa, que é E aí tão cruel esse trabalho. E aí eu procurei, né, a minha orientadora, que é a única que trabalha dentro do FRJ com a área de psicologia do trabalho, e Ah, especificamente nessa área. E aí eu falei para ela, eu falei, pô, quero escrever sobre isso aqui e sei que a melhor pessoa para escrever sobre isso aqui, para me ajudar, é você. E aham. aí ela, não, vamos sentar, vamos conversar. Atrasou uns 6 meses essa escrita, porque ela estava terminando a pós-graduação na França, então eu tive que esperar ela voltar. E aí ela me mandou os textos, comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a procurar, assim, foi um processo bom porque eu tive o conhecimento, mas foi ruim porque às vezes o conhecimento ele te traz umas experiências, né, que você vê, que você lê, você fica assim, caramba, né, como é que pode um sistema ser assim desse jeito? Sim. E aí foi isso, né, que eu quis entregar para o meu TCC. Mas assim, foi maravilhoso, né, o período que ela me ajudou e tudo mais. Só tive essa questão porque assim, era um tema muito pesado. Que E era lendo o o estudo, adoecimento. Qual que sim, era, assim? Era o adoecimento decorrente do trabalho. eu não lembro o termo especificamente, mas era sobre o sofrimento psíquico dos trabalhadores de telemarketing. Era isso. Uau. E aí Nossa, e um tema importantíssimo, mas difícil mesmo. eu ampliei para o Brasil, né? Não falei especificamente do Rio de Janeiro, ampliei, porque assim, também não tinha muita coisa. Uhum. Ela falou assim, se a gente especificar o Rio de Janeiro, a gente pode perder conteúdo, então é melhor a gente pegar a nível nacional. Eu falei, tá bom. Mas ainda assim, não foi muita coisa, não tinha muita pesquisa sobre, não tinha, inclusive, muita pesquisa sobre como eles se sentiam dentro desses ambientes. Uau. E aí foi uma coisa que eu achei curiosa, né? Porque, assim, falava sobre o sofrimento, falava sobre as questões, mas, assim, a maioria dos artigos
não falavam sobre a questão do sistema, de ser um sistema que coloca isso para você, né? É engraçado porque a gente começa a perceber que, que alguns trabalhos específicos, algumas atividades específicas, né, a falta de saúde, ela parece que atua como motivadora daquele trabalho. Então, Hum, assim, a pessoa no telemarketing, ela tem menos tempo para ir no banheiro. E na maioria das vezes aquilo causa uma doença nela, física. sim, Mas que não ir ao banheiro faz com que ela trabalhe mais, sim. né? A pressão que é imposta faz com que ela trabalhe mais, mas essa pressão coloca ela numa situação de Adoece? saúde mental, né? Qual é a saúde mental que ela tem? Mas faz com que ela trabalhe mais. Então, a gente nas análises começou a perceber que isso não era ocasional, isso era de É a propósito. regra. Aham. Isso era de propósito. E aí, assim, foi um processo relativamente rápido, mas foi um processo difícil, né? Ter que lidar com essas situações, ter que lidar com. E foi engraçado porque essa menina estava nesse trabalho e aí a gente conversava e aí eu falava para ela, né? Tipo assim, cara, assim, qual é a possibilidade que você tem de sair desse emprego? Porque enquanto você não sair desse emprego, você não vai conseguir melhorar disso. Né? E ela tinha uma relação muito ruim com a supervisora dela, que também aparece muito dentro das pesquisas, né? E é isso, lembro que o Paulo Freire fala, né? Se o sonho, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, né? Essa pessoa que entra, esse cargo mais baixo é oprimido, quando ela cresce, ela começa a oprimir o outro, porque ela foi oprimida lá no início. E aí traz, né, dessa questão dessa relação ruim entre os funcionários e os supervisores. E, e foi mais ou menos isso, né? Então, assim, foi um processo muito Uhum. bom. Eu me aprofundei sobre as áreas de psicologia do trabalho, que era uma coisa que eu não estava muito voltada, né? Estava na área de infância, estava na área de psicologia escolar, estava na área organizacional, que é diferente de psicologia do trabalho. Uhum. E Uhum. aí eu tive essa oportunidade tanto de conhecer como de ler sobre isso, ouvir sobre isso, poder pensar realmente qual seria o papel da psicologia dentro dessa lógica, né? E que também, né, parecido com o caso com as crianças, ouvir as pessoas nesse sofrimento parece pouco no sentido de que as condições de trabalho ainda vão estar ali adoecendo ela, né? Ao mesmo tempo que não é nada, porque é isso, nem pesquisas tem sobre. Então, além delas estarem lá sendo oprimidas, exploradas, massacradas, não tem ninguém ouvindo, Eu ia falar assim. sobre isso. Não tem ninguém ouvindo, tá todo mundo normalizando. Essa galera aí tá se lascando mesmo. E, assim, é todo mundo ser humano, ninguém é uma máquina, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que fica, né, é um dilema muito grande, ao mesmo tempo que é papel da psicologia, quando a gente aprende tudo isso sobre essas realidades, não tem como não ser papel da psicologia não reivindicar uma transformação dessas Uhum. lógicas de trabalho também. Exatamente. Que Exatamente. legal essa pesquisa, muito importante mesmo. Muito É, a gente se importante. coloca nisso, né? A gente fica nessa lógica de, né? Só consigo ir até aqui. Uhum, Para mim, não posso achar que até aqui é pouco, né? Até aqui uhum, é onde eu consigo ir e é onde eu consigo chegar. Mas não vai resolver o problema. uhum, sim. E você, bom, e aí você se formou, foi para a clínica e o que você tem pensado assim para os seus próximos passos? Como que você tá? Fui para a clínica e, assim, pensei que não ia dar certo na clínica, né? Porque isso é engraçado, né? Essa lógica de gostar muito de criança sempre me colocou muito no lugar de, né? Eu pensava que as pessoas me colocavam nesse lugar de, a Natália, quando ela se formar, ela só vai conseguir trabalhar com criança. E, às vezes acho que espera determinada postura da gente como profissional e a gente meio que talvez fuja essa postura e aí fica meio assim, acho que ela não vai conseguir trabalhar com outra coisa além de psicologia infantil.
E aí, isso me pegou muito, porque eu fico com muito medo quando eu terminei a faculdade. Hum. Tanto que, assim, eu contei para pouquíssimas pessoas que eu tinha me formado. Tipo, tem pessoas hoje do meu hall que não sabem que eu me formei. Jura? Sério. E, assim, foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, de tipo assim, não, eu consigo, eu sei fazer, eu sou capaz. E aí, eu comecei a clinicar, comecei com uma paciente na quarta-feira, e aí tinha algumas situações, e aí teve um certo dia que ela comentou assim, não, porque você me falou isso naquela semana, e aí eu fiz, deu certo, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, nossa, uma mulher, tipo assim, mais velha que eu, né, valorizando o que eu digo pra ela, Que sabe? loucura, né? Que loucura, Gente, que loucura. que loucura. Aí eu falei assim, não, gente, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que isso vai funcionar. E aí comecei a me inscrever num site, e achei um site. E aí coloquei meu perfil como destaque e começou a aparecer paciente. E aí, assim, Legal. na semana que eu tinha um paciente, passei, sei lá, ter 3 por dia, 2 por dia. Ah, E aí, numa semana que eu trabalhava um dia, agora eu trabalho todos os dias da semana. aham. E aí eu comecei a vivenciar essas coisas, assim, de eu falar e as pessoas escutarem, né? De eu colocar e a pessoa falar assim, nossa, isso faz sentido. E você fica assim, nossa, mas você analisou isso certo? A tua Aham. frustração e a análise fez sentido. E assim, a identificação, sabe? Eu acho que a identificação da pessoa trazer as vivências que ela tem, de você ter vivido coisas parecidas, ou aumenta, porque assim, quando eu pensei na clínica, eu falei assim, eu pensei comigo, né? Eu quero proporcionar para a pessoa uma clínica que seja acolhedora. Então, meu principal foco era o acolhimento. Eu preciso acolher. E quando eu comecei a clínica, eu comecei a perceber que eu realmente conseguia fazer aquilo, né? Eu conseguia acolher a pessoa, da pessoa chegar e falar assim, poxa, mas eu não sou de falar muito. Dá 1h10 de sessão e ela fala assim, nossa, eu falei muito, né? Você falou que você precisava falar, né? E assim, é engraçado porque, assim, eu sinceramente não sei como isso acontece, né? Mas parece que as pessoas sentem muito à vontade para sentar e conversar. E aí eu comecei, e assim, das pessoas que foram descobrindo que eu me formei, algumas pessoas vinham, me faziam perguntas, me apresentavam questões da vida, falavam, Natália, como é que eu lido com isso? Natália, como é que eu trabalho com isso? Você foi referência E, também, né? sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, que coisa. Ah, que loucura. Às vezes era um negócio lá da minha cabeça, né? Eu não sei. É, Mas aí eu comecei, tipo, a valorizar isso, né? Essas pessoas que chegavam, essas pessoas que valorizavam isso que eu apresentava para elas, sabe? Porque, assim, a verdade, né, a dura verdade da psicologia é que a gente, né, quando faz terapia, a gente só muda aquilo que a gente quer mudar, né? Então, a gente só sim, apresenta ao terapeuta, ao psicólogo, aquilo que a gente quer trabalhar. Se a gente não quer trabalhar, a gente não apresenta, né? E se a sim, gente apresenta, a gente vai falar, a gente não vai fazer, porque a gente não quer, sabe? sim. E aí, eu entendi isso, isso é uma coisa que eu falo muito com a minha mãe. Eu falo, mãe, a clínica, ela só transforma se a pessoa quiser, Sim. né? Porque ela, né, não é uma coisa tipo assim, né? Eu mando e você obedece. Não. Você me traz a questão, a gente elabora sobre aquilo junto. Se você vê se faz sentido isso gerar transformação ou não. Sim. E não é um processo fácil, né? Não. Dolorido. Um processo fácil. E isso é muito interessante, assim, porque essa nossa insegurança, que é muito comum, assim, é, né, quando a gente se forma, talvez, enfim, especialmente entre mulheres, a gente pode pensar, né, questões sociais que vão atravessando isso também, é, mas que também tem um tanto da gente confiar na opinião daquela pessoa que a gente está atendendo, porque se ela quer ser atendida por nós, é porque alguma coisa a gente está fazendo que faz sentido ali, né? Sim, eu tive uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, eu falei assim, essa é a primeira vez na psicoterapia. E assim, isso é muito legal, né? Porque eu tenho pacientes hoje que é a primeira vez dele na psicoterapia. E Sim, aí eu fico assim, eu fico honrada, porque senão você me eu sou a primeira pessoa que você tem contato com um psicólogo, assim, eu tô muito honrada.
Eu tive uma menina que ela falou assim, ah, não é minha primeira vez, né? De uma sessão, já fiz uma sessão antes, mas eu não me identifiquei muito, não. E aí eu senti ela meio receosa, e eu falei assim, teve uma experiência que não foi boa, tudo bem. É que a gente vai trabalhar para que essa experiência que ela está tendo agora seja boa, seja válida para ela. Fizemos a sessão, e quando terminou a sessão, eu falei para ela assim, que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, eu vou te apresentar algumas questões e você me diz se faz sentido ou não. Eu posso estar olhando Sim, de um jeito que isso não faz o menor sentido para a pessoa que está vivendo aquilo. E aí eu sim. falei com ela, a gente conversou e tudo mais, e aí eu falei assim, como é que você está se sentindo agora? Você pode dizer que você detestou e que você vai passar por... E aí eu falei para ela assim, você pode dizer que você não quer me ver semana que vem, mas não deixa de fazer a terapia, né? Você Sim, pode fazer com outra pessoa, mas não deixa de fazer não, é muito importante. E aí ela falou assim, não, eu gostei, não sei o quê, vou continuar fazendo com você. Eu falei, ai, que ótimo. que legal. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente, é óbvio, né, que a gente está aqui buscando nosso lugar ao sol, mas para mim a psicologia, ela é para além de uma profissão. Eu acho que toda profissão é Uhum. para além de uma profissão, né? Mas principalmente a gente, porque a gente trabalha com pessoas, né? Então, a gente trabalha com a dor do outro, a gente trabalha com a felicidade do outro. Então, o modo como a gente lida com isso tem que ser muito cuidadoso, sabe? Às vezes eu sinto que a gente está colocando, não sei, parece que a gente está colocando os nossos desejos os nossos desejos acima das necessidades da pessoa que a gente está atendendo. Então, isso é uma coisa que me pega às vezes, sabe? E aí eu tento apresentar para a pessoa de uma forma que ela se sinta à vontade para dizer. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ele toda hora fica se corrigindo, né? Ai, Hum. não, foi mal. Eu sei que não pode falar isso. Aí eu fico assim, quem vai te julgar? Eu Hum. não vou. Então, Uhum. você pode falar o que você quiser falar, do modo que você quiser falar, né? Porque senão fica uma coisa assim, não dá para você trabalhar aquilo que você não traz, né? Que você não fala de forma aberta mesmo. Mas assim, tem sido uma experiência maravilhosa, né? Estou buscando alcançar novas coisas, mas eu tenho gostado muito da clínica, uma coisa que eu não achei que fosse acontecer. Uhum. É aquilo, né? Esforça com as pré-concepções, né? Sim, Eu não achei que fosse acontecer, mas que, assim, para mim tá dando muito certo. Principalmente quando a gente vê a evolução da pessoa, sabe? Você sai daqui, sim, foi para cá. Ah, mas é um passo pequeno. Mas todo passo é uma evolução. sim, sim. Poxa, mas foi curto, foi meio metro, mas é uma evolução. Foi menos de meio metro, mas é uma evolução. Estamos caminhando, né? E Hum, é isso, é o que te ouvindo, dá para ver o respeito que você tem, assim, pela história das pessoas, porque realmente essa nossa profissão é muito doida de que a gente acessa uma intimidade ali, a gente realmente acompanha, caminha junto, e isso é muito único. E achei incrível te ouvir, assim, dá para ver mesmo a sua paixão pela psicologia e o respeito que você tem. E, bom, acho que conversamos bastante. Se você quiser contar mais alguma coisa, não, passa eu rápido, né? falei muito. Eu fiquei Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem muito assim na Gujo também, que nós psicólogas sempre estamos nesse lugar de ouvir, e a gente quer muito ouvir as psicólogas, sabe? Dar palco para as psicólogas que estão sempre nos bastidores, assim. Então, isso é muito interessante, tem cada história incrível, a sua também. Muito, tenho certeza que muita gente vai se identificar e se inspirar também. E eu te agradeço muito, Natália, a sua participação, você contribuindo aqui com a gente. Com certeza continuamos em contato, a gente vai divulgar suas redes no Instagram para as pessoas poderem te achar, quem quiser entrar em contato com você. E muito obrigada mesmo, viu? agradeço. Foi uma ótima experiência. Fiquei muito feliz.